Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22, dando continuidade às palavras do Senhor Jesus, que conta aqui a história do rico e do Lázaro. Ele nos diz o seguinte: e assim chegou o dia em que um mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Você vê que o Senhor Jesus, ele disse: chegou o dia em que o mendigo morreu. Chegou o dia. Esse dia que chegou para Lázaro, que também chegou para o rico, esse dia vai chegar para cada um de nós. Nós não sabemos quando esse dia vai chegar, mas um dia esse dia vai chegar. Quer dizer que chegou o dia. Chegou. Teve um momento em que aquilo aconteceu. Lázaro não está vivo até hoje, nem o rico está vivo até hoje. Se você pegar, por exemplo, as pessoas que estavam vivas no século passado, quantas delas estão vivas até hoje? Então, quer dizer, isso nos faz pensar que daqui 100 anos, se o Senhor Jesus não tiver voltado, quantos de nós estaremos aqui? Quantos? Em algum momento vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Mas como falamos ontem, o problema não é chegar o dia. Porque o dia vai chegar de um jeito ou de outro. Falamos ontem que o ser humano ele não quer morrer. Ele quer viver. Pelo menos a sua maioria. Mas chega uma hora que acontece o quê? Chega uma hora que nós morremos. Porque chegamos ao nosso limite. Deus, ele permitiu que nós viéssemos ao mundo e ele determinou quanto tempo nós estaríamos aqui. Não somos nós. Não é o ser humano que determina quanto tempo ele vai viver, não é? É claro que, por exemplo, se você não cuida da sua saúde, se você fuma, se você bebe, se você faz uso de drogas, se você vive uma vida louca, o que você está fazendo? Você está encurtando o seu tempo de vida. Porque você está colocando a sua vida em risco, e se você vive assim, você está encurtando o seu tempo de vida. Deus tem um tempo determinado, ele deu um tempo determinado, mas quando a pessoa segue esse caminho, ela está encurtando o seu tempo de vida. É o que acontece com muitos jovens. Pelo pensamento de que, não, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos, então eu vou curtir, eu vou aproveitar a vida, tal. E aí começa a viver de uma forma louca. Acontece o quê? Morre com 19 anos, com 20 anos, com 21 anos. Quer dizer, morre cedo. Mas por que morreu cedo? Porque estava vivendo ali, flertando com a morte. Em algum momento, ele iria ser pego. Porque ele estava ali, sabe, namorando, digamos assim, a morte, flertando com a morte. E chegaria uma hora que a morte ia pegar ele, porque ele estava muito perto da morte. Ele vivia por um fio. Chegou uma hora que não deu mais. Mas tirando essa situação, se a pessoa se cuida tal, a pessoa vive um tempo. Mas até mesmo essa pessoa que vive um bom tempo aí, vai chegar o dia em que ela vai morrer. Tive uma pessoa da minha família que ela viveu 96 anos. 96 anos, quase 100 anos. Só que chegou o dia que ela morreu. Chegou o dia que ela morreu. E vai chegar o dia em que todos nós vamos morrer. Claro, nós não vamos morrer todo mundo de uma vez. Mas a cada dia tem pessoas morrendo. Falamos isso tantas vezes aqui. Mais de 120 mil pessoas morrem por dia. É uma média. Uma média de pessoas que morrem por dia.
Então todo dia tem gente morrendo. E um dia a pessoa que vai morrer vai ser quem? Vai ser nós. Vai ser eu, vai ser você. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ou não vou morrer. Você vai morrer também. Vai chegar o dia. Assim como chegou o dia em que Lázaro morreu, como está escrito. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Chegou o dia. A morte não é uma coisa como um produto que você compra pela internet e que você está esperando chegar. Ele chega, não. Quem espera a morte? Ninguém fica esperando a morte. A pessoa vive a sua vida normalmente. Até que a morte chega. Sem aviso, sem sinais, sem nada. De forma repentina. É assim que funciona. Ela chega, só que ela chega de forma inesperada. A pessoa que morre não está esperando morrer. Isso tanto é verdade que a pessoa que morre não estava esperando morrer, que a maioria das pessoas que morrem, sabe como é que elas morrem? Despreparadas. A maioria das pessoas que morrem, elas morrem despreparadas. Por quê? Porque elas não estavam esperando morrer. Não naquele momento. Mas isso mudou alguma coisa? Não. A morte vai acontecer a pessoa estando preparada ou não. Ela estando pronta ou não. Ela esperando ou não. A morte vai acontecer. Vai chegar uma hora que vai morrer. A morte vai chegar. Como chegou aqui para Lázaro, a morte vai chegar para nós. Mas a questão é, como é que nós estaremos quando a morte chegar? Como é que nós estaremos? Essa é a grande questão. É como nós estaremos. A questão não é quando a morte vai chegar. A questão é como nós estaremos. Falamos e repetimos que a maioria das pessoas, quando a morte chega, elas não estão preparadas. Porque elas achavam que teriam mais tempo de pedir perdão, de se consertar, de deixar o pecado, de deixar a vida errada. Elas achavam que teriam mais tempo. Só que não teve mais tempo. Eu, você, não sabemos quando a morte vai chegar. Então, qual que é o nosso dever, a nossa obrigação? Imagine que, por exemplo, uma pessoa diz assim, fulano, eu vou te visitar hoje. Uma pessoa que você considera importante, uma pessoa que você ama muito. Só que ela não diz o horário que ela vai chegar. Ela não avisa o horário que ela vai chegar. E como é que você fica? Se na hora que ela liga, você já começa a preparar as coisas. Talvez é de manhãzinha e ela vai vir só à noite. Mas na hora que ela liga, você já começa a preparar tudo. Por quê? Porque você quer que quando ela chegar, você esteja pronta, preparada. Você esteja com a casa limpa, organizada, arrumada para receber essa pessoa, não é verdade? Não é assim que funciona? Ela não disse o horário que ela vai chegar. Mas, por você querer deixar a casa arrumada para ela, deixar a casa organizada, preparar ali uma refeição para ela, um jantar, para ela um almoço, enfim. Então você começa a correr, você começa a se arrumar, porque ela falou que vai vir, só que você não sabe quando ela vai vir. Algo parecido com isso foi o que o Senhor Jesus falou sobre o servo vigilante, que não sabe a hora que o Senhor vai vir. Então o que ele faz? Ele fica esperando. Ele fica de plantão. Ele fica ali pronto, preparado. É isso que o servo vigilante faz. Ele fica esperando. Porque como ele não sabe a hora que o Senhor vai vir, então o próprio Senhor Jesus falou, o Filho do Homem virá em um momento em que não penseis. Assim a morte. A morte, ela chega no momento inesperado. Mas é como falamos, tendo
essa consciência de que a morte chega no momento que nós não estamos esperando, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer diante dessa realidade? Está todo o tempo pronto. Por exemplo, só um exemplo aqui. Se você morresse agora, para onde iria a sua alma? Porque às vezes a pessoa está pronta para tudo, menos para quê? Menos para a morte. Se você morresse agora mesmo, para onde iria a sua alma? Para onde você iria se você morresse agora? É aí que tá. A morte pode chegar agora. Pode chegar agora. Ela não vai avisar, ela não vai dar sinais. Não. Ela vai simplesmente acontecer. Você acha que Lázaro esperava que morreria nesse dia? Todos nós esperamos, todos nós entendemos que vamos morrer. Agora, quando nós não sabemos. Lázaro não esperaria que esse dia seria o dia da sua morte. Certamente, assim como nós não esperamos. Por exemplo, se eu morrer hoje, você acha que eu esperava que ia morrer hoje? Claro que não. Tanto é que nós fazemos planos e tal, porque o nosso pensamento é: eu vou viver, eu vou continuar vivo. Mas é aquela pergunta que foi feita: e se você morresse hoje, agora, para onde iria a sua alma? Uma hora a morte vai chegar, meu. E sabe o que é a morte? A morte é o fim. Não o fim de tudo. É o fim dessa vida e o começo de outra vida. Essa vida que vai acabar depois que você morrer. Vai acabar para você. Mas aí vai começar outra vida. Uma vida que vai durar para sempre. Uma vida que, diferentemente dessa, é eterna. Essa que acaba quando nós morremos. Mas aí, depois que nós morremos, nós somos imediatamente levados a um lugar. A um lugar onde nós vamos permanecer para sempre. Ou esse lugar é o céu, ou esse lugar é o inferno. Nesse lugar nós vamos ficar para sempre. Então a morte é o fim. É o fim das chances, é o fim da oportunidade, é o fim de tudo. Depois que a pessoa morre, ela não pode mais tomar decisões. Ela não pode mais fazer escolhas. Falamos isso recentemente. Quando a pessoa morre, a porta da salvação se fecha para ela. Se ela havia entrado, amém. Se ela não havia entrado, não se pode fazer mais nada. Então, esse momento que você não sabe quando vai chegar, ele é o momento mais importante. Porque se encerra uma vida momentânea, temporária, e começa outra que vai durar para sempre. Às vezes a pessoa está muito preocupada com esse lugar aqui. Às vezes ela está muito focada, olhando demais para esse lugar aqui. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando por aqui. Falamos disso por tantas vezes. Esse aqui não é um lugar de permanência. Esse aqui é um lugar de passagem. Esse aqui não é o caminho. Ou melhor, esse aqui não é o destino, esse aqui é o caminho. Nós estamos aqui, porque estamos aqui, estamos indo para um lugar onde nós vamos ficar. E quem vai escolher esse lugar não é Deus nem o diabo, somos nós. Deus nos deu o poder de escolher para onde nós vamos. Mas essa escolha, ela está limitada ao nosso tempo de vida aqui nesse mundo. Que nós não sabemos quando vai chegar ao fim.
Se olhando para você, olhando para a sua vida, você diz assim: se acabasse hoje eu estaria perdido, eu estaria perdida. Você pode alcançar a sua salvação. O único que não pode ser salvo é o que está morto sem salvação. E esse já é. Mas para o vivo tem salvação. Mas é preciso que a pessoa tome uma decisão enquanto ela está viva. É preciso que isso aconteça em vida. É preciso que isso aconteça aqui. É preciso que isso aconteça agora. Porque tem muita gente no inferno tentando fazer esforços para sair de lá. Não adianta mais. Não adianta a pessoa se matar, se esmerar, gritar, berrar, espernear, estando no inferno. O que você tiver que fazer, você tem que fazer aqui. Enquanto está vivo. Porque isso, enquanto a pessoa está viva, vai fazer diferença, vai mudar alguma coisa. Mas agora, depois, meu amigo, depois não vai mudar nada. Depois não vai adiantar nada. Depois a pessoa pode, digamos assim, ela pode fazer o inferno para tentar sair do inferno. Ela não vai conseguir sair do inferno. Já era. Então, se você admite, se você reconhece que se você morresse hoje, você estaria perdido, perdida, e você quer mudar essa situação, fala com Deus agora. Fala com Ele nesse momento. Faz uma oração. Porque chegará o dia. Em algum momento chegará o dia. Ninguém está esperando por isso. Ninguém espera pela morte, mas a morte chega. Eu não preciso estar esperando por ela para ela chegar. Ela vai chegar. Sem que eu espere, sem que eu perceba, sem que eu veja, ela vai chegar. E muitas das vezes não dá tempo nem de se consertar, e muitas das vezes não dá nem tempo de pedir perdão. Muitas das vezes não dá nem tempo de fechar os olhos. É por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Não uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Não, nós temos que estar prontos todo santo dia, a todo momento, a todo instante, como aquele servo vigilante que está esperando o seu Senhor. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados para esse momento, porque as pessoas que são pegas de surpresa por esse momento acabam tendo algo desagradável. A pessoa acaba despertando no inferno, aos gritos, horrorizado, assombrado. Mas é aquilo que falamos. A maioria das pessoas estão sendo pegas de surpresa. Por quê? Não esperavam que iria acabar naquele momento. Não esperavam que a vida ia ter fim naquele instante. Como se soubesse quando iria morrer. Como se soubesse quando a vida ia acabar. Nós não sabemos. Nós não fazemos ideia. Então a nossa obrigação, nosso dever é estar pronto, é estar preparado para esse momento. Porque esse momento determina o destino da nossa alma. Talvez você tenha se preparado para tantas coisas, talvez você está pronto para tantas coisas. Mas e para a eternidade? Mas e para aquilo que vai durar para sempre? E para aquilo que nunca vai ter fim? Será que você está pronto? Será que você está pronto para morrer? Será que você está pronta para morrer? Será que se a vida acabasse agora, nesse momento, você estaria pronto, preparado? Será? Será, meu amigo? Porque depois que isso aqui acabar, essa vida, esse mundo não vai significar nada. Não vai ter a menor importância, não vai fazer a menor diferença. A única coisa que vai importar é a alma. Então olhe para a sua alma. Olhe para a sua eternidade. Porque o lugar de escolher o destino é no caminho. É no caminho. Então faça isso agora. Tome uma decisão, tome uma atitude de mudar.
de mudar, de deixar aquilo que é errado, de parar de fazer as coisas que você está fazendo que estão desagradando a Deus. Faça isso agora. Essa decisão só você pode tomar, essa escolha só você pode fazer. Deus deu a você o poder de escolher para onde você vai. Será que isso não é suficiente? Será que isso não é o bastante? Será? Será? Precisa de mais? Precisa. Precisa. Você pode escolher para onde você vai ir. Você não está predestinado ou predestinada, você tem escolha. Você tem opção. Talvez o mal coloque na sua cabeça que você nasceu para o inferno, que você vai para o inferno. Mas Deus te deu poder para escolher, meu amigo. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver viva, a porta da salvação está aberta para você. Mas ninguém vai te puxar para dentro, ninguém vai te empurrar para dentro, ninguém vai te forçar a entrar. É você que tem que entrar. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que fazer essa escolha. Deus já te abriu a porta. Agora Ele espera que você entre. Ele espera que você entre. Então faça isso agora. Se arrependendo dos seus pecados. Decidindo deixá-los. Decidindo mudar de verdade. Faça isso nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Pela sua alma, pela sua eternidade. Porque esse momento vai passar. Dure o tempo que durar. Esse momento vai passar. E vai vir aquilo que estava invisível. O invisível vai se tornar visível. E quem não crê porque não vê, quando vê vai crer. Mas aí não vai adiantar mais crer. Então creia agora. Porque Ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Então faça isso, tome essa decisão. Só você pode fazer isso. Só você pode tomar a decisão. Deus deixou com você. Ele deu a você o poder de escolher para onde você vai, meu amigo. Então, podendo ir para o céu, não escolha ir para o inferno. Podendo ter a vida eterna, não escolha ter o tormento eterno. Não escolha isso. Podendo escolher a paz eterna, não escolha o lago de fogo e enxofre. Faça a escolha certa, faça a escolha direita, porque a sua alma é você. Decida isso agora, assuma esse compromisso, esse pacto, essa aliança com Deus, de permanecer fiel a Ele até o final do caminho, até o final da sua vida, para que quando tudo isso aqui acabar, porque vai chegar o dia, vai chegar, o dia vai chegar, mas se eu estou pronto, se eu estou preparado, eu não estou preocupado em quando vai chegar o dia, porque eu estou pronto. Quem está pronto e preparado não vive preocupado, vive em paz, porque sabe para onde está indo. Agora, quando nós não estamos prontos, quando nós não estamos preparados, nós vivemos preocupados. Nós não temos paz, porque nós não sabemos para onde nós vamos ir. Por isso, a escolha mais inteligente é você decidir todos os dias da sua vida ser fiel ao Senhor Jesus, para que quando tudo isso aqui acabar, você possa encontrá-lo e estar com Ele para sempre.